Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver uma situação que acontece com tantos coraçõezinhos, que é quando a gente se interessa por alguém e depois a pessoa perde o interesse por nós e aí a gente se perde em meio a tudo isso. A gente começa a se auto-sabotar e a gente começa a colocar defeitos em nós mesmos. Não façamos isso. Por isso, acompanhe o e-mail, roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, lembrando a você que dia 21 de outubro está chegando. Tem o nosso encontro presencial aí na cidade de São Paulo. Acontece numa sala lá na Avenida Paulista, tá? Então vai ser um momento muito bacana. Nós vamos ficar das 2 até as 5. E aí, como é um grupo muito restrito de pessoas, 40 pessoas, vai ter espaço para a gente conversar, bater papo, não é? E claro, vou falar com vocês, com as pessoas presentes, sobre dependência emocional, carência afetiva, insegurança, ciúmes, possessividade, esse desejo de controle sobre a outra pessoa, trabalhar com as nossas questões internas, trabalhar com o nosso eu, não é? Como lidar com a rejeição, como, né, desenvolver a questão do amor próprio dentro de nós, a autoestima. Será que o meu valor está conectado ao fato da outra pessoa me valorizar, se interessar por mim? Então, muita coisa que tem para a gente discutir, para a gente se aprofundar nesse encontro em São Paulo, tá no dia 21 de outubro. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para você adquirir o seu convite. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, comecei a ver seus vídeos recentemente, tem me ajudado bastante em alguns pontos. Então resolvi enviar meu caso. Meu nome é tal, tenho tantos anos e há aproximadamente um mês meu ex terminou o nosso relacionamento que já durava 3 anos. Pelo fato de eu estar fazendo faculdade em outra cidade, esse relacionamento à distância causava algumas brigas por ciúme, principalmente da minha parte, porque ele era bastante popular, colocou entre aspas esse popular, na cidade onde mora. Se fosse um filme, ele seria o jogador de futebol famoso da escola e eu a nerd. Aquele filme de sessão da tarde, né? Aí a nerd com aquele óculos enorme e gosta do menino que é o capitão do time. É sempre é clássico, né? A história é sempre a mesma. Apesar de muitas pessoas não colocarem fé no nosso relacionamento, estávamos seguindo firme. Eu conhecia uma parte dele diferente do que os outros viam e acreditavam bastante no amor que ele dizia sentir. Entendi. Então, as pessoas não colocavam fé no relacionamento de vocês, mas você está dizendo que você conhecia uma parte diferente dele, né? Então, antes da gente namorar, ele gostava muito de ir a festas, beber e ficava com muitas meninas. E eu sempre tive receio que essa transformação dele para ficar comigo fosse uma fachada, ou que ele um dia fosse sentir falta disso tudo. E aconteceu. Ele terminou comigo mandando uma mensagem no celular falando que não dava mais, que queria aproveitar a vida. E esse tipo de coisa. Tentei conversar com ele já várias vezes, queria que pelo menos ele tivesse feito isso pessoalmente, mas ele se nega a falar comigo. Não quer mais nenhum tipo de contato e eu estou bem confusa pela forma como as coisas estão acontecendo. Não sei se dou um tempo até ele pelo menos aceitar ter uma conversa franca comigo ou coloco um ponto final nessa história. Eu o amo muito e estou sem chão, não sei o que fazer, desde já agradeço pela ajuda. Olha, minha querida, cai fora, tá? Ó, veio com esta, vendo? Ninguém botava fé não por você, por ele. Você pode ter certeza disso.
Ninguém botava fé não pela sua postura, mas por conhecer ele. Então, veja bem, não que ele não tenha se interessado por você, se interessou. Mas eu vou te falar uma coisa. Hoje, no meu programa no rádio, depois no WhatsApp com os membros aqui do canal, porque você sabe que tem a possibilidade de você se tornar membro do canal, né? E quando você se torna membro do canal, você é incluído no grupo de WhatsApp, onde eu posto mensagens de segunda a sexta e a gente, né, troca ideia com os membros ali do grupo do canal. E eu postei uma mensagem assim, ó, que eu tinha visto uma frase e eu usei essa frase no meu programa do rádio, e a frase dizia o seguinte: as pessoas não somem, elas perdem o interesse. Então não é que a pessoa sumiu, é que a pessoa perdeu o interesse. Então, antes ele pode ter se interessado por você, sim, mas depois perdeu o interesse, não é? Ou seja, aí é que tá. Aí, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a se reduzir. Ou seja, eu começo a achar que o meu valor foi embora, eu começo a achar que então, não é, eu não tenho autoestima, é porque eu sou desse jeito, aí eu começo a procurar defeitos em mim. É porque eu sou gorda, porque eu sou magra, é porque eu sou, né, nariguda, é porque eu tenho orelha grande, é porque eu tenho cabelo desse jeito, é porque eu tenho a bunda enorme, é porque, assim, entendeu? Aí a gente começa a procurar defeito em nós, é porque eu sou velho, não é? Então a gente começa a procurar defeitos em nós. Escuta, vamos parar com essa história? Só porque a pessoa perdeu o interesse em nós, vamos parar de nos auto-sabotar. Então vamos parar de procurar colocar e vamos parar de pôr em descrédito nós mesmos. E aí eu finalizo usando um exemplo. Quando éramos crianças e estávamos ali à espera do Natal, é que hoje as crianças ganham presente assim, né? Eu, quando eu era criança, a gente esperava demais o Natal para aquele presente específico, aquele presente, a gente concentrava toda a nossa energia para ganhar aquele brinquedo. E aí tinha todo aquele mistério na minha época, tinha, né? Se hoje as crianças de hoje ainda vivem esse mistério, não sei, né? Aquela fantasia. O Papai Noel vai deixar embaixo da árvore de Natal. Então, meu Deus, a hora que eu levantava no dia de Natal, a primeira coisa era ir correndo lá embaixo da árvore. Eu tinha deixado uma caixinha com milho para as renas comerem. Acreditava que rena. Aí é que tá, não é? Eu morava no sítio, a interpretação que eu dava para a rena é que ela se alimentava da mesma coisa que os cavalos do meu pai, não é? Então, imaginava que a rena se alimentava de milho. Então, tinha deixado o milho para a rena comer. E aí, então, a minha mãe, no outro dia, lógico, né, recolhia o milho para eu imaginar que as renas tinham comido milho, e aí Papai Noel tinha deixado o presente. Enfim, toda aquela fantasia gostosa e que eu acho assim, saudável que as crianças vivam esse mundo, não é? Assim, eu acho que é fantástico a gente ter essas lembranças boas da nossa infância. E aí eu pegava então aquele brinquedo tão aguardado e tão esperado, e aquele brinquedo, meu Deus do céu, eu estava totalmente focado e interessado nele. Passava-se uma semana, duas, três, na quarta semana, o brinquedo já estava fazendo parte dos outros e estava lá, né? Em meio aos outros, em meio, né, na prateleira, no guarda-roupa, enfim, estava lá, na caixa de brinquedo, não é mais ou menos assim? Ah, André, mas nós não somos objetos. Claro que não, mas o exemplo é só para mostrar o seguinte: o brinquedo, ele continua com as mesmas características. Depois de 4 semanas, por exemplo, o brinquedo não perdeu as características originais. Entende? Ele continua executando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma função, tendo os mesmos atributos, tendo as mesmas qualidades, portanto, não é? A mesma dinâmica de funcionamento, enfim, o brinquedo permanece o mesmo, não importa que tenham passado 4 semanas. Eu só estou usando esse exemplo porque quem perdeu o interesse foi a criança. Quem perdeu o interesse fui eu em relação ao brinquedo. O brinquedo permanece o mesmo, permanece com as mesmas características, permanece com as mesmas qualidades. Assim também somos nós. As pessoas às vezes se interessaram por nós e se desinteressaram. Não é que elas sumiram, não é? Elas não sumiram, elas perderam o interesse. E aí,
a gente fica, às vezes, paranoico por conta disso. Então, eu acho que, então, ó lá, é como se o brinquedo tivesse vida própria e a hora que ele viu que a criança se desinteressou dele, o brinquedo começasse. É porque eu sou inferior ao trenzinho, eu sou inferior, não é? Àquele carrinho, eu sou inferior àquele carrinho ali porque aquele ali bate e volta, eu sou inferior àquele ali porque é controle remoto. Não, eu continuo tendo as mesmas características de antes. Eu continuo tendo as mesmas características de quando a pessoa me conheceu. Meu valor é intrínseco a mim. É uma coisa intrínseca, é uma coisa que está em mim e não muda pelo fato da outra pessoa ter perdido interesse em mim. Tem gente que é assim, tem gente que é o famoso fogo de palha. A pessoa, com a mesma empolgação que ela vem, é a empolgação que ela vai embora. É igual a onda. A onda vem com uma fúria, não é? E quebra na areia e recua com a mesma velocidade. Então a gente tem que perder, sabe, parar com essa mania de então se diminuir diante disso. Ou começar a achar que o nosso valor está associado a esse tipo de situação. Não façamos isso com a nossa vida. Minha querida, ele não teve nem a consideração, por quê? Porque é um moleque, entende? Não teve nem a consideração para vir conversar pessoalmente com você. Simplesmente, olha lá, através do WhatsApp. Então, o cara não tem nem a menor consideração. Você, por sua vez, tá vendo? Eu vejo que você está num nível de maturidade muito maior que ele. Então, em níveis de qualidade, se a gente pudesse classificar, você está muito mais que ele. Só que você está se sentindo menos porque você passou pela rejeição. E a rejeição é ruim. E aí a gente começa a se, né? A gente começa a denegrir a nossa própria imagem. A gente começa a autossabotagem. Então, não façamos isso. E agora, minha querida, está na hora de você desconstruir. Assim como ele perdeu o interesse por você, a hora que você, né, avalia essa atitude dele, essa atitude infantil, essa atitude de descaso, essa atitude de moleque, ou seja, você tem também razões suficientes para começar a perder o interesse por ele. Então, da mesma forma que ele perdeu, você também irá perder. Você pode ter certeza disso, mas é necessário esses critérios para que a gente não se perca, né? Para que eu perca o interesse pela pessoa e não eu perca na verdade, né, o valor que eu vejo e as qualidades que eu vejo em mim mesmo. Então vamos organizar e deixar as coisas muito tranquilas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, para que a gente não se perca. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Só você digitar lá no Instagram André Massolini e você já vai me encontrar. Coloco muita coisa lá. Muito obrigado. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos no seu grupo de WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.